Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula da série Dicas de Django e hoje na aula número 7 nós veremos como trabalhar com Docker e Docker Compose no Django. Bom, então estamos aqui com github.com/rgt915/dicas de Django e temos aqui a doc do passo a passo da aula número 7 e eu já tinha mostrado em vídeos anteriores como trabalhar com o Docker e o Docker Compose, mas eu tinha mostrado como rodar o Django fora do container, ou seja, rodar o Django na sua máquina local. Então hoje eu vou mostrar como rodar o Django tanto na sua máquina local, ou seja, fora do container, como dentro do container também. Eu estou usando aqui um programa chamado Portainer, que ele roda na porta 9000 e ele serve para monitorar os nossos containers. Então, para a gente entender, funciona da seguinte forma. Se você estiver acessando o localhost 2.8000, você vai estar acessando o Django na sua máquina local. Esse Django ele se conecta no Postgres pela porta 5431, nesse caso, que é o que eu defini aqui, que é um container que está dentro do Docker Compose. Esse Postgres também pode ser acessado pelo pgadmin, que está na porta 5051 e se comunica com o Postgres pela 5432, porque estão dentro do container. Eu tenho também um serviço chamado MailHog, que em HTTP ele roda na porta 8025 e em SMTP na porta 1025, que é um programa para simular o recebimento de e-mails. E para eu rodar o Django dentro do container, quando você acessar pela porta 000.2.80, ele vai acessar o Nginx, que está na porta 80, e internamente eles se comunicam pela porta 8000, o Nginx com o Django. E o Django aqui dentro está rodando com JUnicorn. Então essa é a arquitetura no ambiente de desenvolvimento, porque no ambiente de produção isso aqui é diferente, mas em desenvolvimento a gente está aqui com o Docker Compose, com o container do PostgreSQL, do pgadmin, MailHog, Nginx e o Django rodando todos aqui dentro. Numa mesma rede, né, tem uma network para fazer todo mundo conversar aqui. Do lado de fora, o Django na porta localhost 2.8000 e o Portainer na 9000 monitorando todo mundo. Então git checkout-b aula 07. Aqui no passo a passo, eu deixei um link para você instalar o Docker e o Docker Compose na sua máquina. Então se você rodar aqui, docker-version, você tem que ter a versão do Docker e Docker Compose-version, a versão do Docker Compose. Para rodar o Portainer é esse comando aqui, ó, esse aqui todinho. Só que eu não vou rodar porque ele já está rodando aqui. Então quando eu entrar aqui em localhost 2.9000 e digitar aqui admin e admin, eu vou entrar no Portainer. Daí aqui eu só tenho um container rodando, que é o próprio Portainer. Então eu vou vir aqui no projeto e vou criar um arquivo. Docker-compose.yml. Quando eu abrir ele aqui, eu vou copiar ali do passo a passo esse pedaço aqui, onde eu tenho um serviço chamado db, só que o nome do container vai ser dicas de Django db, a imagem Postgres 14 Alpine, restart always, o user Postgres, é importante definir o nome do usuário, o volume pgdata, com essa descrição aqui. Aqui no environment eu tenho Postgres Password, que é Postgres, vou deixar essa padrão por enquanto, Postgres User, e o Postgres DB, que eu vou chamar de dicas de Django DB, que é o mesmo nome do container que está na linha número 5. Aqui, como eu falei, eu vou colocar a porta externa como 5431, porque se por algum acaso você tiver o Postgres instalado no seu computador, ele vai dar conflito com a porta 5432. Então eu vou deixar 5431 para ficar mais fácil da gente trabalhar. E vou definir aqui o network como dicas de Django network. Vou colocar aqui também o pgadmin, container name dicas de Django pgadmin, essa daqui é a imagem, restart unless stopped, define um volume para ele também, um volume pgadmin. E eu tenho os environments aqui, com admin@admin.com e a senha admin. Eu vou colocar ele na porta 5051, na mesma network que está junto na linha 19 também. Depois o MailHog, com o nome do container, a imagem do MailHog, e aqui a porta 1025 e 8025. Lembrando de definir a network também. Então aqui eu vou colocar volumes, pgdata, pgadmin, e networks, dicas de Django Network. Dois pontos aqui. Lembrando que isso aqui é o mesmo nome do volume externo definido na linha número 10. Ou seja, pgdata, que está definido aqui em cima. Bom, então nós já temos o nosso Docker Compose YAML.
Agora vamos vir aqui em settings.py e vamos tirar o SQLite daqui. A gente não vai usar mais o SQLite, agora a gente vai usar o Postgres. Então aqui vai ser databases, e daí default, daí aqui engine, name, user, password, host e porta. Django.db.backends.postgresql config postgresdb postgres user postgres password db host e db port. Aqui, se não tiver nada, eu vou deixar dicas de Django DB. Aqui o Postgres. Aqui, se não tiver nada, Postgres também. Aqui eu vou deixar localhost. Vou rodar ele fora do container por enquanto. E aqui 5431 cast. Então eu vou rodar o Django fora do container por enquanto. Só o Postgres lá dentro. Como a gente vai mexer com o e-mail hog, eu já vou definir aqui e-mail backend. Então django.core.mail.backends.smtp.email backend default from email config, deixar esse e-mail aqui. Daí eu terei host port, host user, host password e use TLS. Tudo é e-mail. Ctrl C, config. Daí aqui eu vou colocar localhost, porta 1025 por causa do mail hog, cast int. No mail hog não preciso definir o host user nem o host password, eu deixo vazio. E aqui, por fim, eu vou colocar default go false cast boolean. Agora eu preciso vir aqui no .env, que é um arquivo que não deve ser versionado, e eu vou deixar explícito aqui para ficar mais fácil, porque aqui eu preciso colocar também o db port 5431. Aqui localhost, aqui Postgres, aqui Postgres e aqui dicas de Django DB. Vamos ver se isso vai dar certo. Agora eu tenho que fazer docker compose up-d e python-manage.py migrate. Alguma coisa deu errado aqui. Temos o erro porque está faltando a instalação do PsychoPG 2. Então, pip install PsychoPG 2 binary pip freeze grep, jogar ele no requirements. Agora sim, migrate, deu certo. Agora create super user, username, admin, e-mail e python-manage.py run server. Então eu vou entrar aqui pelo painel de admin. Então se eu colocar admin e a senha, eu vou criar um novo usuário aqui e colocar aqui regis@email.com. Agora eu vou vir aqui no container, atualizar aqui. Então temos todos os containers funcionando aqui. Se algum tivesse dado problemas, poderia vir aqui em logs, por exemplo, e ver o arquivo de log aqui. Mas eu vou entrar aqui no pgadmin. Então eu clico aqui 5051, aqui é admin. Daí eu clico aqui, add new server, db, Postgres, senha Postgres. Conectou. Então temos aqui o db, database, está aqui dicas de Django DB, esquema, public, tables, users, view/edit data all rows. E aí temos aqui o admin e o regis que foi cadastrado. Então nós estamos com essa situação aqui, rodando o Postgres e o pgadmin e o mail hog também dentro do container
e o Django aqui fora do container. Agora nós veremos como rodar o Django dentro do container também. A única coisa que está faltando aqui é o próprio Django e o Nginx. Então para isso a gente vai precisar do seguinte: pip install JUnicorn, a gente vai precisar do JUnicorn, pip freeze grep JUnicorn para jogar ele no requirements. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá certo. E vamos criar um arquivo chamado Dockerfile. Para o Dockerfile, uma coisa importante aqui é o run mkdir/app, workdir/app, porta 8000 expostas, copy requirements.txt para ponto, e depois eu faço pip install traço maiúsculo pip e pip install traço r requirements. Depois eu copio o manage.py e por fim copio o backend, toda a pasta backend. Depois eu rodo o comando de collect static e aqui JUnicorn backend.wsgi application -b 0008000. Só que é o seguinte, quando eu vier aqui no Docker Compose, eu tenho que colocar aqui agora o app, eu vou colocar ele aqui. Então nós temos aqui um build usando o Dockerfile que a gente acabou de criar. Vou chamar o nome do container de dicas de Django app, hostname app, porta 8000 exposta, volume aqui, temos o volume que se chama .env.docker, a gente vai criar ele daqui a pouco. E aqui eu estou colocando de novo o comando bash-c JUnicorn backend wsgi application -b 0008000, ou seja, ele vai sobrepor esse comando do Dockerfile, vai rodar de novo. Isso aqui ele depende do DB que está lá em cima, então o DB vai rodar aqui, ele depende do DB ficar pronto, e está na mesma network. E eu preciso também do Nginx. Então eu vou colocar aqui o Nginx. Essa aqui é a configuração. Nginx está na porta 80 2.8000. Aí eu vou ter um volume aqui do Docker config Nginx para essa pasta interna aqui. A gente vai criar ela já já. Então agora eu vou vir aqui e vou fazer mkdir-p docker config Nginx to docker config Nginx app.conf. Eu vou pegar o conteúdo dele lá do meu passo a passo, que é esse daqui, e vou colocar aqui. Uma coisa importante aqui, ó, é que aqui no server você coloca app 2.8000, em listing a porta 8000, e aqui também em proxy path você coloca só http://app. Com isso ele já vai funcionar certinho. Então agora eu preciso criar um arquivo. Vou abrir direto pelo meu Sublime, .env.docker, porque eu vou pegar isso aqui, dar um Ctrl A, Ctrl C, e a diferença aqui, ó, é que aqui eu vou colocar DB e aqui 5432, porque é dentro do container. Salvo isso aqui e faço docker compose up --build -d. Aí se eu fizer docker container ls, eu tenho esse daqui, ó, que é o app. Então docker container exec -it dicas de Django app python manage.py migrate. Então, deu certo, funcionou tudo direitinho aqui e create super user. Chamar de admin. Ele está dizendo que já existe porque é o mesmo volume. Então tudo bem, então vou ignorar essa parte. É que o volume já estava definido ali antes. Então vamos ver se está tudo funcionando. Vou atualizar aqui. Ó, o Nginx na porta 0000 2.80. Então está funcionando aqui o Django rodando no container também. Só que se eu vier aqui e fazer /admin, ó, ele não carregou os arquivos estáticos. Pode vir aqui, ó, que ele não carregou os estáticos. Para a gente resolver isso, a gente vai usar o white noise. Então eu vim aqui, ó, Python white noise. Isso aqui é o link. Vou até copiar esse pedaço aqui, ó, que a gente vai usar ele embaixo do security middleware. Então Ctrl C, pip install white noise, pip freeze. Jogar em requirements.
E aqui em settings.py, venho aqui logo abaixo de Security Middleware e coloco o white noise. Se eu rodar de novo o Docker Compose Up --build -d, ele já vai funcionar tudo aqui e carregou os arquivos estáticos. Então é isso, agora nós temos a nossa aplicação rodando com Postgres, tudo dentro do Docker e o Django tanto dentro do container quanto fora, só que a gente vai usar sempre fora para desenvolvimento, porque aí fica mais fácil de debugar o código, de trabalhar. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, valeu, um abraço e até a próxima.